Quando pediram para eu fazer a meditação, eu tinha alguns temas que já estavam preparados e eu pensei qual que seria talvez mais útil para todos nós, né? Principalmente a maioria aqui que são alunos. E acabou que os que eu ia passar eu acabei não passando. Acabei lendo algumas coisas e acabei tendo a ideia de passar sobre um outro assunto. Eu posso sentar? Ou a gravação tem que sair em pé? Em pé? Então tá. Bom, então o assunto que eu decidi falar hoje com vocês é sobre o preconceito. Mas não somente no aspecto de preconceito que nós entendemos, né? Porque o aspecto de preconceito que nós temos em nossa mente principal é de acepção, né? Acepção de pessoas. Porém, a palavra preconceito ela tem várias atribuições. Uma delas realmente é essa. A acepção de pessoas por alguma razão mental que você tem, algum pensamento que você tem que faz com que você escolha uma pessoa em detrimento de outra. Mas o preconceito, a palavra em si, todos já sabemos que significa ter uma opinião ou um conceito formado antes de ter conhecimento verdadeiro dos fatos, ou conhecimento adequado dos fatos, certo? Todos entendem isso? Então temos os dois significados dessa palavra. E eu gosto muito de estudar qualquer tema assim, de uma seguinte maneira. Eu gosto de pegar histórias da Bíblia que ilustram o fato e, lendo elas, nós mesmos descobrirmos, né? Então hoje nós vamos ver alguns problemas, alguns prejuízos que nos trazem o preconceito. E nós vamos ver isso em 4 histórias diferentes da Bíblia, certo? A primeira história que nós vamos analisar está em Atos 17. Atos 17, 19. Alguém deseja ler 17, 19 e 20? Certo, aqui a história anterior também vocês conhecem. Paulo estava em Atenas, aquela cidade cheia de ídolos para todo lado, e ele ficou impressionado com aquilo. Ele começou a pregar o evangelho da salvação de Jesus. E aqueles homens ficaram curiosos pelo que nós vemos aqui, né? Eles levaram ele ao Areópago, que era um lugar onde realmente o pessoal se reunia para estudar, os filósofos, e eles levaram ele lá para que ele explicasse para eles o que ele estava falando. Eles chamaram aqui de essa doutrina estranha, essa coisa diferente. Nós queremos saber o que é isso. Então Paulo começa a falar, ele usa até alguns métodos ali para poder chegar até eles de acordo com aquilo que eles mesmos já tinham em suas mentes, ou seja, os ídolos que eles adoravam. Ele recorreu a um monumento lá que se chamava o Deus Desconhecido, né? E ele começa a falar com eles a partir daí e vai desenrolando e falando e encaixando ali o plano da salvação também no meio da fala dele. Como, na verdade, não também, mas sim como fim principal. Porém, ele chega a um ponto na conversa, a partir do verso 30, em que ele diz assim: mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, Deus fechou os olhos para a ignorância de quem, vocês acham aqui? Dos gentios mesmo, dos próprios gentios. Ou seja, ele esqueceu tudo que no passado eles fizeram, ele fechou os olhos para aquela ignorância, porque agora eles iriam receber a luz e o conhecimento. E a partir desse momento, então, Deus sim começaria a cobrar deles alguma coisa. Porém, continuando aqui, diz: mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, e disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dos mortos. E quando Paulo falou a palavra ressuscitando-o dos mortos, então ele despertou algo chamado preconceito, ou seja, uma opinião pré-concebida. A questão é, eles acreditavam nessa questão de ressurreição de mortos? Não acreditavam.
E por mais que eles estivessem curiosos para saber o que Paulo tinha a dizer, como eles já tinham uma opinião pré-concebida sobre um dos pontos do que ele falou, eles rejeitaram quanto do que ele falou. Olha, o verso seguinte diz: E eles, ouvindo acerca da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: Te ouviremos novamente acerca desse assunto. Ou seja, eles mais ou menos deram uma empurradinha ali e nunca mais houve essa reunião, essa nova reunião para falar de novo do assunto. Então, qual é a primeira coisa que o preconceito pode fazer com as pessoas, conosco, comigo, com você, com cada um de nós? Ele nos incapacita para aprender a verdade. E é por essa razão que quando a irmã Ellen White ela nos recomenda estudar a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos achegar à palavra de Deus sem preconceito. Ou seja, chegar na palavra de Deus nunca em busca de defender os pontos que nós acreditamos ser certos ou errados, mas sim para aprender coisas novas. Ou seja, nós devemos chegar com humildade total. Literalmente se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei de nada, eu quero aprender agora da tua palavra. Quando não, nós podemos cometer o erro que esses homens cometeram e rejeitar verdades muito importantes que Deus quer nos revelar ali. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui que o preconceito faz conosco é nos incapacitar de aprender a verdade. Esse já é um ponto bem sério. Mas existem outros pontos ainda no qual o preconceito nos traz problemas. E nós vamos ver aqui que ela nos tira dos caminhos das providências do Senhor. Vamos ao livro de 2 Reis. Capítulo 5. E aqui nós vamos ver o preconceito sob uma outra forma. Não somente a forma de uma opinião pré-concebida, mas aqui vai entrar uma outra palavrinha que nós já vamos ver qual é. O verso 1, capítulo 5, verso 1 e o verso 3. Alguém quer ler? Quem quiser pode ler. 1 e 3. Pode? 5, 1 e 3. Sim, verso 3. E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. Certo, pulamos o verso 2 por questão de tempo. Mas vocês sabem aqui que a história está se referindo a uma escrava, que ela avisou a sua senhora que então Naamã poderia ser curado da sua lepra se ele fosse para Israel, para a terra de Israel. E o que aconteceu quando ele recebeu essa notícia? Como será que ele reagiu? Como que ele se sentiu? Qual foi a atitude dele? Imediatamente ele correu atrás, porque a lepra era uma doença realmente incurável e uma doença que afastava você de todo mundo, te excluía do convívio social e te condenava à morte, basicamente. Então era algo a se temer muito. E se surgiu uma pequena possibilidade de cura, o que eles iam fazer? Vamos ver aqui agora os versos 9 ao 13. Se alguém mais quiser participar com a leitura, de versos 9 ao 13. Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. O que aconteceu com Naamã aqui, na verdade, é uma das coisas que eu acho que mais acontece com jovens. Com qualquer um de nós pode acontecer, e eu vou dizer que principalmente com relação ao casamento, ao relacionamento.
A palavra aqui para preconceito seria qual palavra? Qual que vocês acham? Querem chutar? Qual foi a palavra, qual foi o problema de Naamã aqui, nesse momento? Lembra-se que preconceito é uma ideia ou uma opinião pré-concebida antes de se saber realmente como são as coisas. Mas no caso de Naamã, o que quase fez ele perder a cura que ele tanto queria foi uma expectativa frustrada. E é por isso que eu falo que no questão de relacionamento é muito interessante, porque estamos prestes a nos casar, mas é interessante o quanto que nós encontramos pessoas dizendo depois do casamento vocês vão ver que é algo totalmente diferente, é algo muito diferente. Agora é assim, mas depois é muito diferente. Sempre tem isso, né? Então, eu vou dizer que se a gente se frustrar por causa da expectativa, a gente não tem mais para onde ir também, porque de tanto aviso. Mas isso acontece muito com jovens. Quantos aqui já tiveram expectativas frustradas? Quantos não, né? Quem nunca teve uma expectativa não frustrada? E é interessante, é algo que nós devemos nos atentar, porque isso também é um pré-conceito. É uma ideia que nós temos anterior daquilo que Deus realmente tem para nós. E se nós colocamos as nossas expectativas como algo muito alto, não no sentido de ter grandes expectativas, porque isso não é errado, principalmente naquilo que é da vontade do Senhor. Porque Deus realmente realiza os nossos sonhos se nós nos deleitarmos nele. Mas às vezes as coisas não são exatamente como nós pensamos. Então nós temos que ter muito cuidado com os conceitos que nós temos e sempre buscar a Deus com humildade para não somente receber a verdade, mas sim praticar a verdade independente daquilo que seja. Certo? Porque isso também é muito importante. E inclusive já enganchando nisso, nós vamos agora a uma outra coisa que também costuma acontecer muito conosco, principalmente na questão de relacionamento. Nós vamos ver agora no livro de Jeremias. É uma história interessante que eu não sabia que essa história existia até uns dias atrás. Mas eu acabei de ler essa história e achei muito interessante. Jeremias 42. Livro de Jeremias, capítulo 42. Essa leitura é um pouquinho maior. Então vamos lá, eu vou primeiro contextualizar, né? No capítulo 42 de Jeremias, na verdade, apesar de ser um livro de um profeta e um livro profético, ele é muito mais histórico, na verdade, do que um livro profético em si. E no capítulo 42 nós estamos num momento em que se cumpriram muitas profecias que Jeremias havia feito com relação ao cativeiro de Jerusalém. Ou seja, eles seriam conquistados pelos babilônios e levados cativos. Isso aqui já é depois da terceira invasão. Então, não sobrou praticamente ninguém. Quais foram as únicas pessoas que o rei de Babilônia falou que era para deixar para trás? Os camponeses. O pessoal que produzia no campo, os agricultores. Eles ficaram para trás lá, na terra de Jerusalém, se ajuntaram. Eles se ajuntaram, então, com um pequeno povo ali e decidiram fazer algo muito nobre, que nós vamos ver agora a partir do verso 1 ao 3, porque desde o começo até esse momento aqui do livro de Jeremias, eles rejeitaram as profecias. Jeremias falava, olha, o rei de Babilônia vai vir e vai destruir esse lugar, se vocês não se endireitarem. Ele veio e fez porque eles não se endireitaram. Depois, Jeremias falou, olha, vocês têm que se submeter ao rei de Babilônia, para que vocês não incorram em maiores problemas. O que eles fizeram? Se rebelaram contra o rei de Babilônia e foram invadidos e perderam outra vez. E uma terceira vez aconteceu a mesma coisa. Então, já estava na hora de aprender, né, alguma coisa. E o que eles fizeram? 42 versos de 1 ao 3. Então aproximaram-se todos os capitães das forças, e Joanã, o filho de Careá, e Jezanias, o filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E esses eram os que sobraram, hein? E disseram para Jeremias o profeta, permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, por todo este remanescente, porque só restam uns poucos, dentre muitos, como teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos de andar e as coisas que devemos fazer. Então, o que eles queriam saber? A vontade de Deus. Eles pediram com sinceridade, olha, por favor, ora ao Senhor para que Ele nos diga. E olha só, eles enfatizaram ainda, versos 5, 6 e 7. Olha o que eles disseram. E eles disseram a Jeremias, seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Verso 6. Quer seja bom,
ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos, para que nos vá bem, porquanto nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. E verso 7, e isso aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então o povo pediu o quê? O que eles queriam saber? Eles queriam saber isso com sinceridade ou não? Julgando pelas palavras deles, né? Olhem só, se o Senhor falar para nós fazermos o bem, nós faremos. Se pedir para fazer o mal, nós faremos e não vamos duvidar. Uma oração realmente que nós diríamos sincera, não é? Vamos continuar, porém, a leitura no verso 10. Jeremias falou, né, começou a falar, verso 9. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei. E eu vos plantarei e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito. Então Deus realmente queria o crescimento deles. Mas qual foi a condição que ele deu aqui? No começo do verso? O que eles deveriam fazer? Se vós ainda vierdes habitar nesta terra. Qual terra? A terra ali, de onde eles estavam, a terra de Israel ali mesmo, a região onde eles estavam. Eles deveriam permanecer ali. Verso 11. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor. Porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Verso 13. Mas, se vós disserdes, nós não habitaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, o vosso Deus. Verso 15. E agora, portanto, verso 14. Dizendo, não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, e nem teremos fome de pão, e lá nós habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, se vós inteiramente incitar de vossas faces para entrar no Egito, e lá entrardes para peregrinar, verso 16, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáis temerosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. Ou seja, Deus enfatizou, vocês ficam aqui e não vão para o Egito. É só isso que eu quero para abençoar vocês. Vocês só precisam me obedecer e ficar aqui e não ir para o Egito. E eles haviam pedido a vontade de Deus, então qual era a lógica? Vamos ficar aqui. Deus não pediu em si algo mal. Mas vamos ver o que aconteceu aqui no verso 19. O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescentes de Judá, não vades para o Egito. Mais uma vez, ele falou muitas vezes isso. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado nesse dia. E olha o verso 20, gente, que coisa interessante. Porque vós dissimulastes em vossos corações quando me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor Deus dirá, desse modo declares para nós e assim faremos. E eu agora declaro isso para vós, porém vós não tendes obedecido à voz do Senhor vosso Deus, e nem qualquer coisa pela qual me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste no lugar para onde desejais ir peregrinar. Ou seja, o que eles tinham feito no coração, de acordo com o verso 20? Eles pediram daquele jeito, com todas aquelas palavras, mas eles estavam dissimulando. Olha aqui. Porque vós dissimulastes em vossos corações quando me enviastes a orar ao Senhor. E a prova disso está no verso 1 do capítulo 43. E aconteceu que quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor seu Deus, pelas quais o Senhor Deus o tinha enviado, exatamente todas essas palavras, então falaram Azarias, filho de Osanias, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias, tu falas falsamente, o nosso Senhor Deus não enviou para dizer, não entres no Egito para lá peregrinares. Então, será que a oração tinha sido sincera? Se nós olhamos somente a parte do pedido deles aqui para Jeremias, nós vamos dizer que eles foram sinceros. Porém, eles já tinham uma ideia pré-concebida do que eles queriam fazer. E eles realmente fizeram aquilo que eles tinham pretendido fazer. Mesmo Jeremias ainda falando, eu sei que vocês me mandaram, mas vocês já tinham uma intenção. E o que eles fizeram quando receberam a mensagem? Não, o Senhor não pediu para você falar isso. Agora eu me pergunto uma coisa, quantos de vocês acham que vocês já caíram nisso aqui alguma vez? Sabe quando que isso acontece? Quando nós oramos a Deus para Ele abençoar algo que nós queremos fazer, em vez de orar a Ele para que Ele nos diga o que fazer.
Será que isso não acontece? E por isso que eu disse que em questão de relacionamento isso acontece mais ainda. Porque quando o sentimento é forte por alguém, então nós oramos pedindo, Senhor, é essa pessoa, e vemos tudo que é coisa como sinal de que a vontade de Deus é aquilo ali. Mas não abrimos realmente os olhos para saber qual é a real vontade de Deus. Então, eis aqui a importância, mais uma vez, de toda vez, meus amigos, que nós nos achegarmos a Deus, seja para estudar a palavra de Deus, seja para orar, seja para tomar alguma atitude, nós devemos chegar com zero preconceito em nosso coração, com zero ideias pré-concebidas. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Por quê? O que seria ser manso em si? É justamente alguém que é moldável. E uma pessoa com preconceitos, ela não é moldável. Uma pessoa com preconceitos, ela vive de acordo com aquilo que ela já tem estabelecido na sua mente, envelhece, vira um velho teimoso, chato que ninguém quer ver. Por quê? Tudo porque não é capaz de ter uma mente moldável, não tem uma mente, como dizemos, aberta, e principalmente com relação às coisas de Deus. Teria até um outro caso, mas pelo tempo nós não vamos ver, que seria ainda o fato de que o preconceito nos afasta de pessoas que precisam de nós, e isso como missionários é muito importante nós vigiarmos. Eu ia citar o caso de Pedro em Gálatas, quando ele se afastou dos gentios por vergonha dos que eram da circuncisão, e usando ali de preconceito para com eles, e se afastando assim do seu próprio campo missionário. Então que Deus nos ajude a cada um de nós, a que nós vigiemos, para que em nossas mentes não esteja imperando nossa vontade, mas sim que o trono de Deus esteja sempre disponível para que Ele possa sentar e nos dirigir. Seja em atitudes, seja em pensamentos, que o Senhor possa nos dirigir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, por mais um dia. Te damos graças porque hoje nos dás a oportunidade novamente de descobrirmos qual é a sua vontade, Senhor, para nós. Queremos te pedir por cada um de nós, por cada aluno, cada obreiro, cada professor, que nenhum de nós possa permitir que a nossa própria vontade seja superior à vontade do Senhor em nossas vidas. Tira de nós cada preconceito, cada ideia preconcebida, cada ideia fixada em nossas mentes e que muitas vezes pode estar nos levando a um caminho que não é a vontade do Senhor, para que ela possa ser vista como realmente é, como vontade humana, e não como vontade divina. Cuida de cada um dos alunos e que nessa jornada aqui de estudos eles possam crescer e crescer cada vez mais, sendo mansos e humildes de coração para aprender a sua vontade. Dá-nos um bom dia, guia cada um de nós em nossas atividades. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.